Bom, vamos dar continuidade aqui à reunião. Eu queria chamar o fisioterapeuta Eduardo Vital para falar sobre a abordagem respiratória na esclerose lateral. Eduardo. Vai passando aqui. Posso passar aqui também, né? Aqui, ó. Pra frente? Isso, pra frente e o laser point isso do meio. Esse aqui. Tá, tá jóia. Isso aí. Bom dia. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou fisioterapeuta do ambulatório de esclerose lateral amiotrófica. Tá? E eu vim apresentar um pouco hoje para vocês sobre a abordagem de uma forma geral, sobre a abordagem da fisioterapia respiratória nos pacientes com ela. Só para apresentar a equipe do ambulatório, então ela é composta, né, pela Clarione, pela Cíntia e pela Simone, que está presente aqui. O objetivo do ambulatório lá no setor neuromuscular é avaliar os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, identificar as problemáticas, então identificar o comprometimento respiratório desses pacientes, qual ponto está prejudicando a qualidade de vida desses pacientes e orientar em relação a esses problemas. Então, orientação em relação aos exercícios, a orientação em relação ao uso da ventilação não invasiva, então orientar e acompanhar esse paciente a cada 3 meses. Né? Orientar profissionais também que estão interessados no assunto. O ambulatório ele acontece todas as segundas e quintas-feiras e a avaliação ela é necessária de 3 a 4 meses ou quando necessário. Então o paciente, se ele tem um envolvimento mais grave, ele vai voltar antes, ou se é um envolvimento mais lento, a gente pode prolongar isso. E essas orientações elas são fornecidas para os pacientes, para os cuidadores e para os profissionais interessados no assunto. Bom, quando a gente fala de tratamento na esclerose lateral amiotrófica, a gente tem um conceito aí, que seria o segredo do tratamento, que é o suporte à musculatura, seja para a musculatura respiratória, para a musculatura esquelética. Então é suporte, a gente nunca vai pensar em sobrecarga para essa musculatura. Então isso acaba sendo válido tanto para a musculatura esquelética como para o envolvimento respiratório. Então sempre quando a gente fala de fraqueza muscular na esclerose lateral amiotrófica, a gente nunca pode pensar em fortalecimento dessa musculatura. Esse não é o objetivo do tratamento, né? Muitos dos pacientes que comparecem no nosso ambulatório vêm com orientações de outro serviço, por desconhecimento da doença, acaba fazendo esse treinamento que não é efetivo, que muitas vezes acaba prejudicando o paciente, e a gente acaba passando uma outra orientação, um outro enfoque. Né? A gente sabe que toda vez que a gente tem uma musculatura fraca e que coloca essa musculatura a um programa de fortalecimento, esse fortalecimento ele acontece à base de lesão muscular. Né? Então, uma vez que você lesa o músculo, você tem regeneração desse músculo e vem uma musculatura mais forte. Isso não acontece nas doenças neuromusculares de modo geral. Pode acontecer dessa musculatura ficar um pouco mais forte? Pode. Só que a degeneração ela acaba sendo mais acelerada do que a regeneração. Então você acaba aumentando força, só que comparado àqueles pacientes que não treinaram, dos que treinaram, o declínio acaba sendo mais rápido. Bom, então a gente tem 3 grandes grupos musculares envolvidos no processo de respiração. Então a gente tem a musculatura inspiratória, né, diafragma, intercostais externo. Temos a musculatura expiratória, que são os abdominais, intercostais internos, e temos a musculatura bulbar. Cada musculatura aí comprometida, ela vai ter um envolvimento diferente e uma intervenção diferente. Primeiro eu vou comentar sobre o envolvimento da musculatura inspiratória, que vai levar a uma respiração mais rápida, superficial, presença de microatelectasias, que são áreas do pulmão que não são bem ventiladas e acabam colabando e gerando aí uma dificuldade na troca gasosa, levando a um quadro de hipoventilação. Ou seja, o alvéolo não está sendo bem ventilado, ele não está fazendo uma troca gasosa adequada e o sistema, o organismo em geral, não está tendo um fornecimento de oxigênio adequado. Tá? Com isso vai ter uma dificuldade na ventilação e perfusão, aumento do gás carbônico, diminuição do oxigênio no organismo, que vai levar a esse comprometimento.
Quando a gente pensa em envolvimento da musculatura inspiratória, pensando naquele conceito de suporte, o que a gente tem que fazer para essa musculatura? A gente precisa ajudar essa musculatura a manter a sua capacidade de contração. Então, uma das principais intervenções para a musculatura inspiratória são os exercícios de empilhamento de ar, né? O nome em inglês aí é o stack. Qual que é o objetivo do empilhamento de ar? Que ela pode ser feita de várias formas, né? A mais comum e mais difundida no nosso ambulatório são os exercícios com embu. Então ela vai atingir e aumentar a capacidade de insuflação máxima, ou seja, o paciente vai conseguir aumentar a capacidade de receber um volume de ar maior nos pulmões, melhorar o pico de fluxo de tosse, preservar a elasticidade pulmonar e da caixa torácica, prevenir e tratar as atelectasias, as microatelectasias e otimizar a fala e tosse. Né? Então, como eu comentei, ela pode ser fornecida de 3 formas aqui. Então, ela pode ser fornecida pelo embu, que é o mais comum, por meio de ventiladores volumétricos e por meio da respiração glossofaríngea, que é conhecida como a respiração do sapo. Então, o paciente usa a musculatura de boca, de orofaringe, para estar colocando goles de ar para dentro do pulmão, aumentando essa capacidade e prevenindo essa complicação. Uma vez que o paciente deixa de fazer esse exercício, o que acontece? Acontece que essa caixa torácica ela vai ficando cada vez mais restrita. A respiração acaba ficando mais superficial, mais rápida e superficial, e com isso as complicações acontecem. Então, áreas mal ventiladas acabam acumulando mais secreções, o paciente acaba tendo complicações como pneumonia, quadro de infecções. Então, por isso que é extremamente importante, nós, os fisioterapeutas lá do ambulatório, acabam pegando bastante no pé do paciente, né? Esse exercício ele deve ser realizado regularmente, todos os dias, né? O cuidador ele é orientado, não é necessário um profissional para estar realizando o exercício, e o exercício tem que ser realizado 3 vezes por dia. Outra ajuda para a musculatura inspiratória é a ventilação não invasiva. Então a ventilação não invasiva, que hoje, inicialmente, quando o paciente apresenta um envolvimento respiratório, ela é realizada por meio do BiPAP. Tá? E os preditores e a indicação, ela é identificada no momento da avaliação. Então, por isso que é importante o paciente ter a consciência de estar fazendo um acompanhamento adequado. Então, avaliações a cada 3, 4 meses são indispensáveis, porque a cada avaliação, a intervenção muda. Né? Então, o paciente muitas vezes chega no nosso ambulatório, recebe todas as orientações e depois não aparece. Só que no decorrer da evolução da doença, as orientações elas são modificadas. Então, cada momento é uma necessidade diferente. Tá? A ventilação não invasiva, então, ela é indicada para os pacientes com uma capacidade vital forçada, que é um teste que a gente realiza, e um dos testes mais importantes dentro da avaliação respiratória, quando o paciente apresenta uma capacidade vital menor que 50%. Ou seja, a quantidade de volume de ar que entra e sai do pulmão está reduzida para menor que 50%. Uma saturação menor ou igual a 88% por 5 minutos consecutivos, ou mais que 50% do sono total menor do que 95%. Então, esse exame é realizado por meio de uma oximetria noturna. Uma PCO2 maior ou igual a 45 milímetros de mercúrio. Uma pressão inspiratória, ou seja, a força da musculatura inspiratória menor que 60 centímetros de água, ou a presença de sinais e sintomas de hiperventilação alveolar. Então é muito comum a gente encontrar paciente, e isso pode fugir um pouco da rotina. Então é muito comum aparecer paciente no ambulatório que tem todos esses índices acima do esperado, só que com sintoma de hipoventilação alveolar. Então o paciente vai ter indicação, é necessário iniciar o uso da não invasiva. Ou os pacientes que apresentam a prova de função pulmonar ruim e que não tem sintomas respiratórios. Então esse paciente também vai precisar usar a ventilação não invasiva de forma preventiva para evitar a restrição mais grave. A ventilação não invasiva, então, inicialmente, ela é oferecida por meio do BiPAP. Existe uma portaria 1370 de 2008 que dá direito para todos os pacientes com doença neuromuscular ao uso da não invasiva. Além do uso da não invasiva, os acessórios da não invasiva, né? Máscara, traqueia, tudo isso o paciente de esclerose tem por direito pela Secretaria da Saúde. Então, as interfaces, existem N
modelos de interface. Isso é importante para nós profissionais para oferecer conforto para o paciente. Inicialmente, a ventilação não invasiva ela é oferecida no período noturno. Durante o sono, a gente tem um período do sono em que toda a musculatura ela acaba relaxando. O diafragma é uma musculatura que ela trabalha 24 horas. Então, em um determinado período do sono, a dificuldade para respirar ela é maior. Então, inicialmente, a ventilação não invasiva ela é para o período noturno. Posteriormente, com a evolução da doença, vai aumentando o número de horas por diurno, até que esse paciente vai necessitar da ventilação de forma nas 24 horas. Por isso que é importante as adaptações nas interfaces. Então, o paciente tem interface orofacial, interface nasal, nasal, ventilação por meio de bucal. Então, é extremamente importante essa variedade de interface. Tem interface facial total e a peça bucal. Dentro da ventilação não invasiva, um erro comum por outros profissionais que não têm conhecimento específico das doenças neuromusculares é o uso do oxigênio. Então, todo paciente do nosso ambulatório é orientado em relação ao uso do oxigênio. O uso do oxigênio ele é contraindicado para os pacientes com doença neuromuscular. Muitas vezes um paciente com doença neuromuscular tem um quadro, uma emergência, dá entrada num pronto atendimento, e os profissionais desse pronto atendimento vão tratar a dispneia, falta de ar, com o uso do oxigênio, que não é a forma adequada. O paciente está com falta de ar, ele precisa de ventilação, ele precisa de ar para esses pulmões. Né? O uso da não invasiva, por si só, ela já corrige a dessaturação. Tá? Agora, uma outra coisa que tem que ficar claro, que a contraindicação do uso do oxigênio, ela não é absoluta. Então, o paciente com doença neuromuscular, em ventilação não invasiva, ele pode ter um quadro de infecção, uma pneumonia. Aí ele está com um problema no parênquima pulmonar, ele está com um problema de troca gasosa. Ele pode fazer uso do oxigênio, desde que associado com a ventilação. Nunca pode ser utilizado o oxigênio puro. Nessa carteirinha do ambulatório, que todo paciente acompanha junto com a documentação e é orientado a estar apresentando para o profissional que for atender num pronto atendimento. Outros erros frequentes em relação à ventilação não invasiva é o paciente dar início à ventilação não invasiva por meio do CPAP. O CPAP é um equipamento que ele é disponibilizado para os pacientes com apneia do sono. E ele não é adequado para os pacientes com doença neuromuscular. E isso é muito comum, principalmente os pacientes de outros estados. Aqui em São Paulo é tranquilo, porque a gente encaminha para o Instituto do Sono, que tem uma parceria, eles identificam, institui a ventilação não invasiva e ele sai com o BiPAP. Ao contrário de pacientes de outro estado, que vêm, a gente faz a indicação, a prescrição, eles vão embora e a secretaria do estado deles oferece o CPAP, que é um ventilador mais barato. O CPAP ele não é indicado por quê? Porque ele não oferece auxílio à musculatura respiratória de forma adequada. Os pacientes com apneia do sono, eles têm problema, fecha a glote durante o sono e acontece a apneia. Então o CPAP ele é uma pressão contínua nas vias aéreas. Ele não é como o BiPAP que tem 2 níveis de pressão para trazer conforto para o paciente. Outro paradigma aí da ventilação, muitas vezes o paciente ele teve um quadro de infecção, ele teve uma queda abrupta no quadro respiratório, ele dá entrada no hospital e ele precisa de uma ventilação invasiva. Então ele precisa ser entubado. E nesse processo, até corrigir voltar para os níveis basais, esse paciente precisa ser desmamado da ventilação. Ele precisa voltar para a não invasiva. Muitas vezes o paciente ele acaba aqui sendo tracostomizado sem necessidade. Por quê? Porque os profissionais que estão lá no hospital, eles vão tentar fazer o desmame de uma forma convencional. E isso o paciente com doença neuromuscular, ele acaba falindo nesse teste. Então a extubação ela tem que ser precoce, de forma um pouco até agressiva, tirar o paciente do tubo e colocar o paciente na não invasiva. E não fazer com que o paciente tenha sucesso em todos os testes de respiração espontânea, porque a fraqueza muscular ela está lá, ela não foi revertida. Outra dúvida comum e que os profissionais também
que não trabalha com doença neuromuscular está acostumado, é que acredita que o paciente que está em ventilação 24 horas, ele deve ser tracostomizado. E isso não é nossa realidade. A gente tem muitos pacientes que estão em ventilação 24 horas, sem necessidade da tracostomia e que vivem muito bem. Por isso que é importante aquela questão de adaptação e interface. Então o paciente vai dormir com a orofacial, durante o dia ele vai ficar com uma nasal, ele vai poder comer na ventilação, ele vai poder beber água na ventilação, ele vai conversar na ventilação e não é necessária a tracostomia. Em alguns casos, a tracostomia ela é indicada, principalmente para os pacientes bulbares muito graves, que têm um excesso de cialorreia, que não é controlada com medicação, que dificulta a ventilação. Esses pacientes têm indicação, mas aí precisa ser avaliado pelo médico, pelo fisioterapeuta para essa indicação. Né? A tracostomia, ela traz várias problemáticas, então é uma porta de infecção, os cuidados eles têm que ser intensificados, precisa de uma equipe treinada na residência, então muitos dos pacientes acabam dando entrada no hospital, são tracostomizados e chegam na casa sem nenhuma orientação, sem nenhum suporte. O suporte ele é diferente da tracostomia do que a não invasiva. Bom, agora falando de um outro envolvimento muscular, é o envolvimento da musculatura expiratória. Então, o paciente com envolvimento da musculatura expiratória, musculatura abdominal, intercostais internos, vão ter um prejuízo na tosse e na higienização de vias aéreas, né? Com acúmulo de secreção, atelectasias e vai em decorrência aumento da PCO2, diminuição da oxigenação. Então, todo envolvimento muscular, seja da musculatura ins, ex e da musculatura bulbar, vai ter o mesmo fim, tá? O mesmo prejuízo. Então, uma vez que o paciente tem esse envolvimento, ele é identificado na avaliação respiratória por meio do pico de fluxo de tosse, ele é submetido a uma intervenção para ajudar esse paciente na tosse. Então, os valores normais de pico de fluxo de tosse, ele está aí entre 360 a 840, e ela é menor do que 270, o paciente já precisa de alguma forma auxílio a essa musculatura. Quando o paciente tem uma tosse menor que 160, ele já precisa de um auxílio mecânico para tosse. Tá? Valores que estão entre 160, associados com inabilidade ou incapacidade para manter vias aéreas, necessitam de tosse assistida. Então, como que a gente vai ajudar essa musculatura expiratória? Então, os exercícios de empilhamento de ar associado com tosse é extremamente importante e, por si só, o cuidador e o paciente conseguem reverter essa situação, dependendo do pico de fluxo de tosse. Além do empilhamento de ar, a gente pode dar prensa abdominal, então auxílio manual para essa musculatura abdominal. E o Cough Assist, que é o equipamento de tosse assistida mecânica. Então, o Cough Assist é um equipamento que ele fornece uma pressão positiva e negativa, ciclos de pressões positiva e negativa consecutivas, que vai gerar, a pressão positiva vai gerar um volume pulmonar máximo e a pressão negativa vai remover a secreção. Né? Ela pode ser realizada em tracostomia, pode ser realizada com a máscara. E, infelizmente, o Cough Assist ele não está na portaria, mas a gente tem alguns profissionais, algumas pessoas envolvidas aí com a política que está tentando instituir isso na portaria para todos os pacientes terem direito a esse equipamento. E o outro envolvimento da musculatura respiratória aí é a musculatura bulbar, que vai levar a alterações na fala, alterações na deglutição e envolvimento respiratório. Então, ao auxílio à musculatura bulbar, a gente vai fornecer orientações de proteção de via aérea, aspirações de via oral com equipamento a vácuo, que é o Aspiramax, e a equipe multidisciplinar ela está muito envolvida nesse envolvimento aí. Então, a fonoaudiologia e a nutrição é extremamente importante e as três equipes juntos vão tomar decisões importantes para esse envolvimento. Bom, de um modo geral e rápido assim, esses são os três envolvimentos da musculatura respiratória do paciente com ela, os auxílios. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção, e qualquer dúvida eu e a Simone estamos à disposição.